Falando do Tera, né, desse robô que chegou aqui para mim através do TikTok, né, e teve outros colegas que me enviaram aqui, né, esse modelo de operação que utiliza eu nem sei se é isso, eu nunca estudei sobre isso, mas eu acho que é o martingale, né, que a galera chama, que são essas reversões. Segundo o cara que me passou essas informações, ele falou para mim que viu no TikTok, né? Eu já vi também, vi algumas vezes a live de um cara que faz. Só que assim, essa estratégia ela não é específica de um cara, tem várias pessoas que divulgam essa estratégia, várias. E, e a pessoa que me falou, que a gente conversou sobre essa estratégia, que é uma pessoa lá do nosso grupo, ele falou o seguinte: Júlio, tem essa estratégia aqui, por que você não automatiza? E aí, na época, eu estava envolvido com o Cache ATR, né, para o MT5, que eu tenho outras 3 estratégias, né? Essa que seria a quarta, só que essa acabou se tornando a terceira, porque a estratégia de gradiente linear, que é a minha mais agressiva, ela ficou um pouco obsoleta por conta do capital que ela tem que dispor para poder operar. Então, a ideia é trabalhar com as pessoas que estão iniciando. Eu tornei o robô de gradiente linear, né, que é o que eu batizei ele de Dynamic. Tem vários vídeos dele aí no meu canal aí no TikTok, mas eu não uso ele, beleza? E aí fiquei com 2 robôs e comecei a trabalhar no terceiro. Já que o Dynamic ficou, né, foi deixado para trás, eu comecei a trabalhar numa terceira automação e aí cheguei nessa aqui, vi no TikTok, né, primeiro me recomendaram, né, no WhatsApp, depois eu vi no TikTok e aí comecei a trabalhar nesse robô. Ele inicialmente era para ser um robô de tendência, mas eu não consegui rastrear a tendência no mini índice, é muito complicado, é muito custoso, é muito difícil. Então eu tenho que trabalhar com tendência, mas sempre buscando ali um gerenciamento de risco compatível. E aí eu deixei de lado essa questão de buscar tendência e comecei a trabalhar nessa questão aqui do Tera, fazendo essas reversões que é o martingale. Nunca estudei sobre, mas uma das pessoas, né, tem vários divulgadores, vários influencers que divulgam esse robô, só que eu vi, acho que já foram 3 ou 4, mas um dos caras que eu vi, ele falou que, inclusive eu dei uma lida, que ele trabalha com reversões, e essas reversões, ela tem alguns conceitos de Al Brooks. E se vocês darem uma pesquisada aí, você vai ver que faz muito sentido. Se vocês lerem lá o livro Al Brooks Reversões, vocês vão ver que faz bastante sentido. Que o índice, ele sempre, o mercado em geral, ele sempre busca 2 topos e 2 fundos para reverter. É uma coisa mais ou menos assim. Depois vocês deem uma olhada lá, beleza? Então, eu vou falar um pouco aqui do Tera, né, do funcionamento dele, e de como que a gente faz essa configuração. Como eu falei no início, ainda faltam 2 implementações, né, nesse robô que ainda não está pronta, que é a questão da perda máxima e o número de reversões que você vai deixar definido ali na aba de parâmetros, tá? Ó, você vai aqui nessa engrenagem, vai aqui na aba de parâmetros, e aqui você vai ter, eu vou deixar definido aqui em objetivo de ganho, isso aqui é global, tá? É uma variável global. Se ele atingir R$25, ele não faz mais nenhum trade. Como sempre, o alvo 125 pontos, o stop 2 vezes o tamanho do alvo, o número de contratos iniciais é 1, por quê? Porque 1, porque 25 pontos, com um contrato, aliás, 125 pontos com um contrato, R$25, beleza? E aqui a gente tem o multiplicador da reversão. Por exemplo, se esse contrato inicial ele foi estopado, né, na primeira operação, por isso que está aqui inicial, o robô vai reverter 3 vezes o número de contrato inicial. Só que repara o seguinte, se você optar por uma segunda reversão, o robô vai estar posicionado em 3, certo? O contrato inicial é 1, reverteu para 3, e a próxima reversão ele vai multiplicar por 3 novamente. Sempre o multiplicador é 3. Ou seja, ele vai pegar o tamanho da posição anterior e vai multiplicar por 3, que no caso vai para 9. Eu estou fazendo meus backtests aqui, e tem mais algumas pessoas me ajudando, a gente está usando até 2 reversões, que é com 3, depois com 9, e beleza, não reverte mais. Tem um outro colega que está fazendo até 4, mas aí eu já acho muito arriscado, né? Porque 4 reversões, você vai pegar a primeira reversão com 3, a segunda com 9, a terceira com 27, e a quarta eu acho que com 54, então já fica bem puxado. 54, não vou me lembrar aqui, não sou bom de matemática. Mas é isso aí, beleza? Essa questão aqui da diferença lá no book, né, para que haja uma condição de entrada,
também está em fase de teste, tá? Essa diferença aqui pode deixar em 1 ou em 0. Essa diferença do book é a distância que tem... Não posso nem falar distância. É a diferença mesmo. Por exemplo, se a gente tem 45 de pressão vendedora, a gente vai ter 55 de pressão compradora, correto? Então a diferença é de 10. Entendeu? De 45 para 55, a diferença é de 10. Então, inicialmente, eu não vou usar essa diferença de book. Vou deixar em 1 ou em 0. Beleza? Porque essa parte aqui a gente está em teste também, tá? Diferença de book. Aí, só a título de curiosidade, para responder a pergunta de alguns colegas, quando eu coloco aqui 100, não significa que o robô vai entrar com 100. Ele não vai entrar com 100, não se preocupe. Tá, a quantidade padrão que cada envio de ordem irá executar, caso a quantidade não esteja especificada explicitamente no código da estratégia. Repara que a nossa quantidade está especificada no código. Então, não se preocupe, que o robô não vai enviar 100, tá? E aqui é a quantidade máxima da exposição. Quantidade máxima da exposição, não, da posição. Quantidade máxima que a estratégia poderá assumir em uma operação. Ou seja, o robô vai fazendo reversões, até eu coloquei 100 aqui, mas vocês podem colocar o número que vocês quiserem aí, mas eu acho que o limite é 500. Beleza? Aí, só a título de curiosidade também, deixa essa opção marcado, e essa outra opção aqui marcado também. Beleza? Beleza, pessoal, vou puxar aqui o replay, eu já estou aqui escolhendo o dia 17 de setembro. E vamos aguardar aqui o replay ser carregado, que aí eu vou mostrar um pouco aqui, fazer algumas considerações aqui em relação a esse operacional. Eu estou com o seguinte problema. O robô ele não está fazendo em conta real o envio da ordem de entrada, né? Então vamos lá. Essa automação ele é também um indicador, como eu sempre digo lá nas lives, né? A gente tem um indicador aqui, ó, repara que a gente tem um box aqui, um candle, na verdade, sendo pintado de vermelho, indicando uma força vendedora, né? E a gente vê aqui também, aqui nessa subjanela, uma pressão vendedora. Ó, repara que temos aqui duas informações, né? 70, né? Como tem a fração aqui, né? Mas é 70-30, beleza? Então a gente tem aqui uma pressão vendedora nesse instante. Então eu vou dar uma acelerada aqui e aqui, ó, faltam 4 minutos para o mercado abrir. Vou dar mais uma acelerada. Quando chegar próximo ali da abertura, eu vou dar uma diminuída na velocidade para que a gente possa ver o funcionamento do robô. E aí eu quero fazer o seguinte, uma consideração aqui importantíssima. Provavelmente, eu já tive alguns casos aqui, de que na conta real, a própria corretora, ela não permite, depois que você envia uma ordem, ela não permite que você modifique mais ela. Porque, ó, repara aqui o seguinte, deixa eu dar um pause aqui, vou colocar aqui na conta do robô, vou clicar aqui em executar, vou dar o play e vou voltar para velocidade normal. Cadê? A gente está aqui na velocidade normal. A gente está em 3 vezes. Vou colocar em uma vez, velocidade normal. Repara que lá no leilão, o robô já faz o envio da ordem. Ó. A gente tem aqui uma pressão compradora agora nesse instante. Temos aqui uma pressão compradora predominante. E aí o robô fez o envio de uma ordem de compra no leilão. Repara que a gente está aqui em leilão. Faltam 10 segundos para o mercado abrir. Tá? E à medida que essa força muda, né, se a gente vai mudar para uma pressão vendedora, o robô vai fazer uma venda ao invés de uma compra. Beleza? Então, no leilão, essa modificação, ela tá dando alguns bugs, né? Eu tive aqui 2 casos em conta real, que o robô, ele fez, vou dar um pause aqui, ele bugou na entrada em conta real, beleza? Então, como eu havia falado, o robô entrou comprado, né? Colocou o nosso take profit aqui a 125 pontos, que representa R$25, como vocês podem ver, e colocou também o nosso stop loss aqui a 250 pontos para baixo, que é o nosso stop loss, né? A gente tem aqui o nosso take profit, R$25, e aqui abaixo, já que foi uma compra, o nosso stop loss. Agora repara que a gente tem aqui 4, né? Tem o número 4 aqui. Isso aqui é o saldo total do número de ordens que tem nesse preço aqui, ó, 150. Por quê? Se a gente desagrupar aqui as ordens, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que tem uma venda stop dessa compra, mais 3 vezes o tamanho da nossa posição anterior, ou da nossa posição inicial. Se aqui fosse 9, a gente ia ter aqui 9 mais 3 vezes 9, beleza? Teríamos aqui 27 contratos. Então eu vou voltar aqui agora, vou dar o play. E aí eu não sei, né? Eu peguei esse dia aqui aleatório, não sei se vai dar ganho. Eu queria que ele pegasse aqui a reversão, para vocês verem.
Não pegou a reversão. Mas o funcionamento desse robô, na primeira operação do dia, é assim. Então, a partir de agora, já que o meu limite de ganho ele já está definido aqui, ó, nos parâmetros, né? Tá aqui, ó, R$25 ou 125 pontos. O robô, com um contrato, ele não vai fazer mais nenhuma entrada. Vai ficar travado aí. E aí, o que eu posso fazer? Posso, na carteira do robô mesmo aqui, eu posso começar a fazer as minhas operações manual quando eu achar que for conveniente. Por exemplo, vou puxar aqui a carteira do robô, Terra Replay, e vou jogar aqui o meu Superdom. Esse é o modelo como que eu faço para operações manuais. Eu observo a minha pressão, eu observo a volatilidade baixa, está muito baixa nesse momento. O ideal é ser o quê? Se o meu alvo, né, o meu alvo, ele é 125 pontos, eu quero que esse valor... Então, se o meu alvo ele é 125 pontos, eu preciso que esse valor aqui, ó, seja pelo menos 2 vezes o tamanho do meu alvo para que eu possa ter isso agora falando de forma manual, né, nas minhas operações manual. Deixa eu melhorar essas informações aqui. Isso para as minhas operações manual. Mas na abertura eu posso usar automatizado e muitas das vezes eu vou desconsiderar esse valor aqui, porque a abertura é ali é mercado de ninguém. Ali é terra de ninguém, aliás. A gente não sabe se o mercado vai para cima ou vai para baixo. Tem gente que consegue fazer essa previsão, mas não é o caso aqui do nosso robô. O nosso robô ele não sabe. Se soubesse, a gente não precisaria fazer reversões, porque a gente sabe para que lado que o mercado vai. Então, se a gente não sabe para que lado o mercado vai, e isso acontece muito na abertura, a gente usa as reversões para que possa alcançar o nosso stop gain, né? Ou take profit. Ou simplesmente take, né? Como vocês preferirem falar aí. Beleza? Então, eu fiz aqui a primeira operação automatizada, defini que o robô vai parar com R$25, não vai fazer mais nenhum envio de ordens, certo? E a partir de agora eu vou fazer as minhas operações de forma manual. Só que essas operações vão ser em momentos específicos, não vai ser porque agora, nesse momento, está verde, eu vou sentar o dedo aqui e vou comprar. Não, eu preciso de critérios, Quais são esses critérios? Eu sempre digo que quando a gente começa no mercado, a gente... busca por um operacional, um setup, um sistema, e a gente vai treinar aquele sistema ali, seja cruzamento de média, seja algum setup utilizando volume, sei lá, seja qual for o setup, você usa VWAP, a gente começa fazendo certo e depois a gente começa a pender para o errado. Então, qual que é o critério de operar manualmente esse sistema? Bom, vamos lá. A gente vai usar aqui um validador, né, que é essa informação aqui, ó, 102 agora. Como eu falei, eu preciso, isso aqui vai ser uma das minhas 3 respostas. A minha primeira pergunta, falando de critérios, vamos aqui, ó, vamos falar dos critérios. Aqui, ó, os meus critérios são, eu preciso do o que, vou colocar aqui um que, né, o que eu vou fazer. Eu vou precisar de um quando, vou colocar aqui um QD, quando, e eu vou precisar também de um onde, eu vou deixar aqui um O. A soma desses critérios é que vai fazer, é que vai responder a minha pergunta se eu vou tomar posição ou não. Porque uma pergunta que eu sempre me fazia no início de quando eu estava operando. Que hora eu compro, que hora eu vendo, que hora eu não faço nada. Sempre eu pensava nisso. Que hora eu vou comprar, que hora eu vou vender, que hora eu não vou fazer nada. Então, quando a gente estuda um sistema e aquele setup, aquele modelo, aquela condição, ela não acontece dentro do mercado, a gente inventa. E esse sistema aqui, você não tem como inventar, porque ele não é subjetivo, ele não requer interpretação, ele é visual. Então, a ideia dessa automação é facilitar essa leitura. A gente precisa facilitar essa leitura. Então, sabendo das minhas 3 perguntas, eu tenho o que fazer, quando fazer e onde fazer. Tá, vamos lá. O nosso que é o quando, aliás, o que fazer é o nosso que. Nesse momento, a gente vai olhar para esse box aqui, ó, e a gente vê se ele está comprado ou se ele está vendido. Ou simplesmente a gente olha para cá, ó. A gente olha para cá, ó, para essa informação. Nesse momento, a gente está tendo, né, aqui, ó, a gente está tendo uma condição vendedora. Nesse momento, agora. Pode ser que ele mude para comprador. A qualquer momento pode mudar para comprador.
Então eu já tenho aqui, venda. Tá, o nosso quando, que é o nosso QD. Quando esse valor aqui ó, for maior que 250. Então a gente precisa da nossa volatilidade, vou colocar aqui vol maior que 250. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, vai ficar melhor. E o onde? O onde a gente olha aqui, ó. A gente olha aqui no nosso Superdom. Aqui é o nosso onde. Vamos considerar agora, porque eu não sei quando é que isso aqui vai virar para 250, mas vamos imaginar que agora isso aqui está 250. Eu quero vender aonde? Eu quero vender aqui, ó. É aqui que eu quero vender. Vou colocar na carteira. Era replay. Ó, eu quero vender aqui, ó. Então eu quero fazer o quê? Eu quero vender. Eu vendi. Imaginando que aqui está 250 aqui no fator de volatilidade. E aí o que acontece? Eu vou fazer as minhas reversões. Ó, repara que se eu não tivesse vendido, eu ia querer vender aqui, ó. Porque esse filtro aqui, esse book filtrado, aqui seria uma venda melhor. Ó, aqui seria uma venda melhor. Mas beleza. Vou colocar aqui agora o meu stop aqui, ó. Aí eu vou alinhar aqui onde está esse número 1. Eu vou digitar 4, porque é a minha saída stop, mais 4 compras. Pronto, acabei de adicionar aqui a minha reversão junto com o meu stop loss. Beleza? Então, basicamente é esse o nosso sistema, né? O modelo como que a gente opera de forma manual. Aí agora eu faço aqui a remoção e fico aguardando aqui, ó, pontos para vender. Ó, repara que aqui encheu, aqui eu quero vender, ó, quero vender de novo. Ó, só que aqui já tá dando compra, já deu para venda de novo. Então eu quero vender aqui, ó. E à medida que as ordens vão baixando, eu vou baixando a minha ordem também. Então é assim que eu faço o meu modelo de operações manual. Beleza? Eu vou dar uma acelerada aqui. E aí a gente vai fazer aqui algumas operações. E aí eu vou trazendo aqui, ó. Vou trazendo aqui, ó. Basta clicar e arrastar aqui, ó. Olha só onde que tem um lote bem grande aqui, ó. Temos um lote aqui, ó. 1.400, vou trazer a minha ordem para cá. Já foi consumido uma boa parte, mas vou trazer a minha ordem para ali, ó. E vou ficar de olho. Onde tiver um lote, pronto, foi acionado ali a minha ordem. E aí vou dar mais uma, já está em 10 vezes. Depois que eu tomo a minha posição, eu vou simplesmente ali e ajusto o meu stop. E aí o que acontece? Quantas reversões o meu gerenciamento de risco permite? Você tem que ter isso em mente. Por quê? Se o primeiro trade é com um contrato, o próximo é com 3. Esse é o tamanho da posição. O próximo é 9. Então, se você for estopado aqui, ó, com 9 contratos, somado desse stop e desse stop, porque aqui foi operação negativa, aqui foi operação negativa, né? Aqui foi 250 pontos. Aqui foi 250 pontos. Aqui foi, aí soma, né? Mais 3 vezes 250. Mais 9 vezes 250. 9 vezes 250. Então, resumindo isso aqui, se eu não estou enganado, dá 1.000 e, sei lá, 2.250 pontos aqui. Então, 2.250 pontos está dando mais ou menos R$600. Aqui, ó, negativo. Isso para apenas 3 reversões. Beleza? Então, o gerenciamento de risco, esse GR, né, que eu chamo de GR, gerenciamento de risco, ele é individual e ele é conforme cada um entende. Ó, aqui agora, vou colocar 12 contratos. Aqui é 12, que é 3 da saída, mais 9 da nova posição. Então, aqui eu tenho agora 12 contratos. Repara aqui, ó, 9 mais 3. Por quê? Porque a gente está posicionado em 3 aqui. Beleza? Então, é assim que funciona esse sistema. Né? Assim, não sou contra comercializar, já até comentei em outros vídeos, eu não sou contra o cara estudar, entender o funcionamento de uma estratégia e comercializar. Não sou contra. Inclusive, eu tenho algumas automações em que eu comercializo. Mas você vê que é um sistema muito fácil, né? E que é vendido aí na internet aí por preços exorbitantes. Né? Preços completamente absurdos. Tá? Não sou contra, tá? Quem quiser vender por 10 mil uma estratégia dessa aqui, fica à vontade. Tranquilo, mas esse é o funcionamento.
E aí eu estou compartilhando aqui com vocês gratuitamente. A única coisa que eu peço é que quem tiver com um robô, quem estiver testando esse indicador, essa regra de coloração, compartilhe os resultados lá com a gente. Tá? Mas também não vai fazer loucura lá, ficar fazendo 20 reversões, tomar um stop de 10 mil reais e querer compartilhar lá. Aí também não, tá mais atrapalhando que ajudando. A menos que o loss do cara, dentro do meu gerenciamento de risco, eu assumo 10 mil reais de perca. Beleza? Então, pessoal, falando aqui do sistema Terra, é esse o funcionamento. Repara que a gente tem aqui agora quase 250, né? A gente está aqui em 216. Uma força compradora, né? Tá 50, então teve uma hora que bateu 54 contra 46. Olha, agora a gente tem uma grande diferença aqui, uma discrepância muito grande em relação a compradores e vendedores. E aí agora eu vou buscar oportunidades para comprar, geralmente aqui no PUC, ó, no meio dessa filona aqui, ó. E vou trazendo minha ordem aqui, acelerado 10 vezes. Pronto, já fiz a minha compra. Depois que eu faço a minha compra, eu venho aqui, adiciono. Nem precisou. Então eu vou buscando aqui agora mais oportunidades. Por quê? Porque eu tô tendo as minhas 3 respostas. O que eu vou fazer, onde eu vou fazer e quando eu vou fazer. Ó, tenho aqui. Ó, eu vou carregando minha ordem aqui, ó. Foi acionado. Aí eu já venho aqui, coloco a minha saída, né? Juntamente com minha reversão. Lá, posso cancelar novamente. E vou agora buscando compras. Vou buscando compras. Aqui, ó. Aqui eu quero comprar. Deixa eu... Não foi. O preço já avançou bastante. Ó, coloquei a minha compra aqui. Ah, mas tá comprando no topo? Não que eu esteja comprando no topo. O mercado tá subindo, o mercado tá indo. Então eu tenho uma pressão aqui. Olha só isso aqui. 60 contra 40. Eu vou esperar o preço cansar para poder eu comprar? Não, já vou fazer as minhas operações. Ó. Tem muita gente comprando aqui, ó. Quero comprar junto. Ó, quero comprar junto. Entendeu? Já pegou a ordem, eu venho aqui e coloco meu stop. Olha aí. Beleza? Estou vendo o mercado subindo, o mercado está com força, está mostrando aqui, ó, ainda está indo com força para compra. Eu quero comprar. Ó, vou comprar, caçar um lugar bom para comprar aqui. Então está muito rápido. Ó, vou comprar aqui no meio dessa turma aqui, ó. Se as ordens forem subindo, eu vou subindo minha ordem também. Então, basicamente, o funcionamento desse sistema é assim, beleza? Então, pessoal, qualquer coisa, só me chamar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer o teste, me chama. E aí eu posso estar enviando para vocês aí o arquivo de instalação, mais o vídeo do tutorial de instalação. E lembrando, eu estou trabalhando aqui em mais 2 implementações, que é a quantidade de reversão, né, que colocar dentro do código e deixar isso de forma parametrizada. E também a perda máxima, porque aí você fica com 2 travas. Além da definição lá nas inputs de perda máxima, você pode colocar também a quantidade de reversões que você vai assumir, beleza? Então é isso aí, valeu!